Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nunca desista dos seus sonhos, nem de ser bom e bonito. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6 e 7, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Aqui ele está falando sobre plantar, sobre colher, está falando sobre uma diversidade, sobre as coisas que acontecem porque cada um faz uma coisa diferente. Ninguém faz tudo sozinho. E não há como alguém imaginar que é tão importante assim. Porque se um planta, um colhe e é Deus quem dá o crescimento, então o nosso serviço é apenas uma etapa. Nós não somos completos no que fazemos, nem tampouco temos condição de fazer uma obra completa. As coisas que somos e que fazemos são compartilhadas daquilo que recebemos, daquilo que aprendemos. Até mesmo as coisas que nós fazemos é porque aprendemos com alguém, aprendemos em algum lugar, alguém nos ensinou. Inclusive tudo que sabemos, digamos que tecnicamente, na parte dos ensinos, da educação cultural, teológica, educação financeira, educação moral, cívica, não importa a educação, aprendemos com alguém. Os outros nos ensinaram. Porque o assunto é independência, codependência, interdependência e dependência. Eu quero falar hoje sobre dependência. Porque a palavra dependência está ligado a depender, quando depende. Então você pensa em dependência, pensa-se numa criança no ventre da mãe, totalmente dependente. Pensa-se numa criança de colo, totalmente dependente. Pensa numa criança de 5, 6, 7 anos, dependente. E basicamente totalmente. Porque para algumas coisas essa criança já tem liberdade. Mas para a maioria das coisas não tem. Ela ainda é dependente. Uma criança até os 12 anos é ainda dependente. Não igual uma criança do ventre, de colo, mas ainda é dependente. Um adolescente até os 18 anos ainda é dependente, não tanto quanto, mas ainda é dependente. Pense numa pessoa acima dos seus 18 anos, independente. Ninguém é independente. Algumas pessoas vivem na independência achando que é independente, mas todos dependemos. Algumas pessoas vivem na independência, quer dizer, naquela forma de dizer, eu não preciso da mulher, não preciso do homem, não preciso do pai, não preciso da mãe, não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Se vira, mas com dependência. Dependemos de todo o contexto de fornecimento de água, de luz, de telefone, de internet, fornecimento de conta bancária, de banco, fornecimento de saúde, quer seja ela pago ou não pago, gratuito pelo SUS, mas somos pessoas dependentes. Mas a dependência, ela pode ser ruim e pode ser boa, pode ser péssima e pode ser maravilhosa. Isso depende da nossa capacidade de entender, o nosso intelecto em poder compreender essa dimensão da dependência ou da independência. Porque a dependência é algo claro para todos nós. Por mais que eu tenha consciência, inteligência, capacidade de dirigir, de andar, de ir, de vir, de comprar, consigo manusear as minhas coisas e me lembro que eu comecei isso com 10 anos de idade, ou até antes disso, eu tinha uma independência de sair, de resolver as minhas coisas e comecei a trabalhar cedo, com 10 anos de idade, e eu me lembro que a partir dali, nunca mais meu pai precisou de comprar uma meia sequer. Eu sempre trabalhei para comprar meus negócios e ainda ajudava em casa. Vim de família muito pobre, então eu comecei a trabalhar cedo e essa era uma independência. Mas eu era totalmente independente? Não, é impossível. Eu precisava ir para casa, eu precisava de que alguém fizesse uma janta, eu precisava de que alguém cuidasse das coisas que estavam ali, eu precisava de que minha mãe lavasse as minhas roupas. Eu precisava de um contexto de família. Então ninguém é independente. Por mais que pensa que seja independente, todos nós temos dependência total ou parcial, mas temos essa tal da dependência. Então eu quero dizer para você que, ainda que você se ache independente, ninguém é independente 100%, mas todos nós precisamos ter alguns traços de independência se nós quisermos
nos sentir bem, ou pelo menos viver bem, ou pelo menos não dar tanto trabalho para os outros, precisamos ter alguma coisa de independência em nossa vida. Mas nós somos dependentes, mas não precisamos viver na dependência total como alguém que está no ventre da mãe, precisando de tudo que é fornecido por alguém. Nem tampouco como uma criança de 3, 4, 7 anos, que basicamente tudo depende da mãe. Nós precisamos sair um pouco disso e conquistando um pouco da independência. A dependência é boa, mas ela não deve ser 100% na vida de uma pessoa, porque uma pessoa totalmente dependente vai ter problemas. Eu quero dizer para você, se você é uma dessas pessoas que depende tudo dos outros, você pesa as pessoas. Sai um pouco disso. E eu quero convidar você para orar, para Deus te livrar dessa dependência total. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer essa oração? Pai, no nome de Jesus, estenda as suas mãos de poder e de graça, desmontando todas as fortalezas e quebrando todas as estruturas ruins que foram estabelecidas e que a partir de hoje os teus filhos possam conquistar a interdependência para viver bem e sair um pouco da dependência total e poder entender que somos dependentes, mas não totalmente dependentes, mas conseguimos um pouco da independência que nós nos tornamos interdependentes. Que o Senhor possa prosperar cada casa, cada família, para a glória do teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, beijo no coração e tenha um dia de vitória e nunca desista de ser bom e bonito.